Olá, queridos, a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu venho nesse momento consagrar esse tempo a Ti, esse momento de estudo, de adoração ao Teu santo nome, e colocar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que nesse momento participarão desse estudo. Entra, Pai, com a providência em cada casa, entra, Pai, com a providência em cada família. Vai, Senhor, tocando em cada coração e ministrando aquilo que o Senhor preparou para as suas vidas. No nome poderoso de Jesus, assim eu oro. Amém. A palavra do Senhor nos relata, no livro de Gênesis, no capítulo de número 34, o terrível episódio do abuso que ocorreu com Diná, em Siquém. O estudo de Gênesis 34 mostra o risco que a comunidade da aliança correu e a ilegítima vingança promovida pelos filhos de Jacó. E o resultado disso, né, irmãos? Nós sabemos que quando nós endurecemos o nosso coração e queremos pagar com a mesma moeda, dar o troco, as coisas não vão bem. Por isso, alguns comentaristas, né, que talvez Gênesis 34 tenha servido como um alerta para o povo de Israel nas vésperas de sua grande entrada em Canaã. Bom, assim como quase a família da aliança se misturou com os cananeus naquela ocasião, a geração que estaria na terra prometida também deveria tomar cuidado para que esse erro não viesse a se repetir. Vamos organizar isso direitinho e vamos anotar, tomar nota da palavra que vai ser ministrada nessa tarde para vocês. Nós vemos aí do versículo 1 ao 7, Diná que é violentada. Ela foi tomada à força. Foi estuprada. A proposta dos siquenitas nós vemos aí no versículo 8 ao 12. A resposta dos filhos de Jacó, do versículos 13 ao 24. E aí nós vemos o que eles fizeram após isso tudo. Os dois filhos de Jacó. A vingança de Simeão e Levi. E as consequências dessa vingança. Bom, começou mostrando, né? Gênesis 34 começa mostrando Diná, filha de Jacó com Lia, numa caminhada em direção à cidade habitada pelos siquemitas. O texto nos revela que Siquém, filho de Amor, que era o príncipe daquela terra, ele viu Diná e a tomou para si. Ele a tomou, ele a possuiu. E a palavra nos diz, em algumas versões, que ele fala, ele a possuiu. Em algumas versões diz a palavra apegou, a força. Mas no final das contas, todas chegam no mesmo ponto. Pois a palavra possuir, a palavra tomar, quer dizer, significa que tomou a força, forçar. Ou seja, ela não consentiu a relação sexual que ocorreu naquele momento. Ela foi vítima de um abuso, de um estupro. O próprio texto deixa isso muito claro. E ao afirmar que Siquém a humilhou. E aí nós vemos a sequência de abusos, né? Que mesmo eles tendo tomado a força, eles queriam de qualquer jeito entrar para a família. E aí o texto nos mostra que o rapaz se apegou a Diná. Só que ele se apegou a Diná e ele não perguntou a ela se ela queria. Ele simplesmente pegou ela à força. Ou seja, ele se apaixonou por ela e desejou ela. Ele queria ela para ele. Inclusive, ele recorreu ao seu pai pedindo a ele que fosse junto a Jacó para que Diná fosse sua esposa. Isso nós vemos no versículo 3 ao 4.
E como o pai dele tinha interesse também nos bens de Jacó, foi algo mútuo, né? E o pai dele foi. Quando soube o que tinha acontecido, Jacó, ele se calou. Ele teve uma postura diferente da esperada, como pai, sua filha única. E ele não tinha maiores informações sobre o caso. E ele esperou para se aconselhar com os seus filhos que estavam no campo. Era comum naquela época esse tipo de conversa. Então, quando os filhos de Jacó souberam do ocorrido, eles ficaram muito irados. E eles se indignaram tremendamente com Siquém e queriam, de qualquer jeito, né, atacá-los. Eles acharam a prática, sabe, da violência, né, contra a filha de Jacó, que não se deveria fazer. Isso nós vemos em Gênesis 34:7. E aí, meus amados? Nós vemos nessa descrição, nessa raiva, nessa fúria que os irmãos tiveram, mais uma vez reforçando que Siquém havia cometido crime de estupro, um crime hediondo. E aí nós observamos e fazemos um comparativo com os dias de hoje. Que a palavra do Senhor ela nos relata que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E nós começaríamos a ver situações que aconteceram de forma comum no passado. Na época de Noé, como na palavra diz, né? Então vamos seguir. Eles chegaram e foram fazer a proposta, né? Lá do versículo 8 ao 12, é o encontro de Amor com Jacó. O pai de Siquém, ele disse que seu filho estava muito apaixonado por Diná e desejaria casar-se com ela. Então ele propôs que a família de Jacó se juntasse à família dele, né? Aparentando-se através de casamentos mistos. Ou seja, ele não queria somente Diná ficasse com Siquém, ele queria também que os outros filhos também entrassem na família dele. E isso faria com que a família de Jacó pudesse se estabelecer como residência permanente naquela terra, podendo se envolver em negócios e obter possessões. O próprio Siquém também disse que estava disposto a dar o dote que fosse necessário por Diná. Olha, pratinho perfeito. Não se tratava do dote de casamento que a família da noiva dava ao noivo, mas o preço da noiva que o noivo pagava ao pai dela, que é a Gênesis 34, de 8 a 12. E aí nós vemos, amados, o prato perfeito do inimigo. Jacó com uma promessa, Jacó que tinha sobre ele uma promessa do Senhor, nesse momento ele era tentado a ter uma vida melhor que a vida que ele estava levando por estar peregrinando. Ele ia ter finalmente uma residência permanente, né? E apesar de a proposta de Siquém ter sido aparentemente harmoniosa, era também muito perigosa. Por um lado, os siquemitas eles viram naquela ocasião a possibilidade de um bom acordo que favorecia os seus próprios interesses. Uma união com os filhos de Israel que poderia trazer o enriquecimento dos siquemitas, lá em Gênesis 23. Por outro lado, aquela proposta representava uma grave ameaça à comunidade da aliança, pois implicava na mistura dos descendentes de Abraão com os povos vizinhos. A ideia era que os herdeiros da aliança de Deus se tornassem um só povo com os cananeus de Siquém. E aí nós enxergamos o prato perfeito de Satanás. Quando nós entendemos que quando nós temos uma promessa e nós marchamos
em prol de conseguir essa promessa do Senhor, o inimigo vai sempre aparecer com algo tentador, algo que nos olhos humanos é perfeito. Para e analisa. Foi uma proposta perfeita. Ele ia ter casa permanente, a família dele está bem, só que o preço a ser pago era desagradar a Deus. O preço a ser pago era quebrar a aliança que tinha sido feita com Deus lá atrás com Abraão. E aí, diante dessa proposta super indecente, veio as respostas do filho de Jacó. Em Gênesis 34, no capítulo 13, no versículo 13 até o versículo 24, nós vemos as seguintes situações. Vamos analisar. Os filhos de Jacó, eles responderam com falsidade à proposta de Siquém, ou seja, eles agiram falsamente com eles. Eles agiram com engano, repetindo o comportamento dissimulado e apresentando outra hora para Jacó. Contudo, vamos lá, os filhos de Jacó foram perversos, pois tinham o objetivo de se vingar cruelmente dos siquemitas. Eles estavam dissimulando uma situação para se vingar deles. Eles não queriam se unir aos siquemitas, assim como Jacó também não queria. Só que eles estavam agindo como se estivessem aceitando aquela situação, porém, para agir de vingança. Então, inicialmente, eles fingiram, né, se interessar pela proposta, proposta maravilhosa. Porém, eles se impuseram com a condição de que os homens siquemitas fossem todos circuncidados, pois somente assim eles poderiam haver a integração econômica e social entre eles. Doce engano, né? E essa contraproposta dos filhos de Jacó mostra que eles abusaram da circuncisão como um sinal de aliança com Deus de Abraão, que foi totalmente errado. Esse ato de circuncidar seria para consagração a quem? A Deus, e não para o que eles estavam querendo fazer. Eles esvaziaram o significado ao usá-lo como um instrumento para obter vingança, ou seja, deixar o inimigo fraco. E as palavras dos filhos de Jacó agradaram tanto a Amor e a Siquém, que assim tão logo eles fizeram a circuncisão, né? Convenceu todos os homens da cidade a fazer o mesmo. Ele reuniu seu povo à porta da cidade, o lugar comum entre que ocorriam, né, as audiências públicas naquela época. E com o argumento, ele utilizou os benefícios econômicos que uma união com a casa de Jacó traria aos siquemitas. Ou seja, ele viu os bens, ele viu a situação que eles viviam e ele disse, olha, a união com eles vai ser muito bom, então bora todo mundo circuncidar. E aí, por fim, o povo da cidade ouviu a Amor e a Siquém e todos os homens foram circuncidados. Todos. E aí, amados, veio a vingança de Simeão e Levi. Que aí, a partir do versículo 25, nós enxergamos isso, que é o terceiro dia após a circuncisão, quando os homens siquemitas sentiam mais... quando os homens siquemitas sentiam mais forte e a dor da cirurgia, dois dos filhos de Jacó, Simão e Levi, levaram a cabo o seu plano, né, de vingança, e eles tomaram cada um uma espada. Entraram inesperadamente na cidade e promoveram um verdadeiro massacre. Estavam todos praticamente fracos com o ato, né? Estavam com dor, estavam sem poder reagir muito. E aí eles entraram e massacraram os homens, né? Eles estavam debilitados, totalmente debilitados e sem poder reagir, né, com os homens. E os homens da cidade foram mortos, incluído Amor e Siquém, que era quem eles mais queriam resolver o problema. Naquela ocasião,
Diná já estava vivendo na casa de Siquém. E ela foi tirada de lá pelos seus irmãos. Bom, em seguida, né, na sequência, os filhos de Jacó saquearam a cidade. Ou seja, eles saíram totalmente do propósito de Deus, porque Deus não é assim. Não é assim que as coisas de Deus faz, né? E eles levaram os rebanhos e tudo que havia na cidade no campo. Todos os bens dos siquemitas. Seus filhos e suas mulheres foram levados cativos pelos filhos de Jacó. A atitude de Simeão, amados, e Levi foi reprovada por Jacó, claro. Jacó era temeroso a Deus e trouxe a ele uma grande perturbação. Jacó, que sabia que aquela vingança poderia resultar em uma severa retaliação por outros povos naquela terra, Jacó reconheceu que depois daquele acontecimento, qualquer possibilidade de relacionamento pacífico com os cananeus havia sido jogado por terra, estava em ruínas, né? E sua família estaria constantemente em perigo naquela terra. E aí os filhos de Jacó não se arrependeram do que tinham feito, se mantiveram firmes na ideia de que tinham definitivamente defendido a honra de Diná. Para eles, né, Siquém havia tratado Diná como uma prostituta. Convenhamos que essa situação não é uma situação fácil. Eles se revoltaram porque viram que a irmã foi violentada, foi estuprada. E ninguém quer ver isso, né? Porém, a atitude deles foi terrível, terrível. Eles agiram de forma terrível, que desagradou também o coração de Deus. E aí a punição imposta a Siquém por Simeão e Levi foi completamente excessiva. Mesmo sobre a interpretação da lei mosaica, né, que foi instituída posteriormente, Deuteronômios 22, 28 a 29, eles agiram de forma inconsequente, prematura e ilegítima. Nós não podemos agir assim, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Principalmente nós, que somos servos do Senhor, nós que somos seguidores de Cristo, né? Nós temos que agir como Cristo agiria. O que eles fizeram nada tinha a ver com a reparação razoável, sábia, justa, de um crime cometido contra Diná. Ou seja, foi um crime, um massacre, mas que pagou por outro crime. Ou seja, eles cometeram um crime muito maior por outro crime que eles já tinham cometido. E aí, seja qual for esse triste episódio narrado em Gênesis, não somente estava a promessa da proteção divina da casa de Jacó, como também pronunciava a hostilidade entre israelitas e cananeus e as batalhas que seriam travadas na posse da terra prometida. Amados, essa palavra, ela mexe bastante por conta daquilo que Deus tem para nossas vidas, a herança do Senhor. Nós não precisamos colocar as mãos, nós não precisamos nos envolver com coisas que desagradam a Deus. Jacó, ele estava numa terra de pessoas que não serviam ao mesmo Deus. Os cananeus eram pessoas idólatras. E a união entre essas famílias com certeza não iam agradar ao Senhor. Existia uma promessa sobre a família de Jacó, sobre a casa de Israel. Existia uma promessa do Senhor. E se naquele momento Jacó cedesse e aceitasse a proposta de Siquém, amor, ele ia estar indo totalmente contra o fluxo, contra aquilo que o Senhor tinha já determinado sobre a sua vida. Poderia acontecer na vida de Jacó se ele tivesse se desviado? Sim, claro.
que o nosso Deus ele é misericordioso e paciente. Só que as lutas seriam muito grandes. Só que a situação em que os filhos de Jacó se envolveram foi deplorável aos olhos do Senhor. Então vamos lá, nós todos os dias, né, acompanhamos pessoas que lutam por suas famílias, pessoas que lutam por suas casas, e muitos, amados, estão num nível de opressão tão grande que não conseguem enxergar que está lutando contra Deus. Assim como a gente vai ver nos próximos capítulos a luta de Jacó com Deus, quando ele peleja contra Deus para ser abençoado. É quando o Senhor muda o nome dele, de Jacó para Israel. E aí nós temos o entendimento de que estamos lutando contra Deus. Quando nós estamos colocando as nossas mãos onde não é para nós colocarmos, quando nós estamos fugindo dos propósitos de Deus na nossa vida. Por isso, amados, eu aconselho a cada um a meditar na vida que tem levado. Não importa o quanto você esteja sendo agredido, violentado diariamente, o quanto as pessoas estejam roubando, tentando, roubar a sua paz, tentando invadir territórios que não é para ser invadido, você tem um justo juiz, você tem um Deus que peleja por você. E você entenda que você não precisa se vingar de ninguém. Ele mesmo vai se encarregar de fazer o que é justo e correto. E nenhum ungido do Senhor, nenhum servo do Senhor será envergonhado ou confundido, porque está na palavra do Senhor. E se está escrito, amados, nós temos que confiar e prosseguir. Amém? Que esse estudo possa fortalecer a sua fé, que esse estudo possa abençoar fortemente o seu dia e você entender que você não precisa enfiar as suas mãos, você não precisa agir com a sua força, você não precisa se vingar de ninguém, você não precisa correr atrás daquilo que Deus já está correndo por você. É tempo de mudança, é tempo de cura, é tempo de transformação. Nós temos visto, amados, tantos lugares, amostras de que o Cristo, o nosso Deus, o nosso Rei está voltando. E a noiva ela tem que estar preparada. Então não perca tempo com picuinhas, não perca tempo olhando para as circunstâncias. Olhe para Cristo e marche para o alvo que é a sua salvação. Marche para o alvo que é o céu, que é o reino de Deus. Porque o resto ele acrescenta. Amém? Que Deus abençoe fortemente a sua vida em nome de Jesus Cristo.